este é mais um programa Neotrabalhismo da TV ANN, Agência Nacional de Notícias. O podcast Neotrabalhismo, nós trazemos convidados para falarmos de diversos assuntos, para falarmos sobre assuntos de história, sociologia, filosofia, saúde, educação, política, economia. E hoje o convidado é uma pessoa muito peculiar, é o Mauro Bebiano Borim. Para quem não sabe, Mauro Bebiano Borim, ele é brasileiro, ele é especialista em bebida alcoólica, é professor de física e matemática e engenheiro mecânico, ou seja, uma pessoa especial. Mauro Bebiano Borim, seja muito bem-vindo ao podcast Neotrabalhismo. Vamos começar com as perguntas mais fáceis para depois irmos para as difíceis. Primeira pergunta: o que levou um engenheiro mecânico, professor de matemática e física, a gostar de estudar sobre bebida alcoólica? Vamos lá. Boa tarde, Caio. Boa tarde, nossos ouvintes. Obrigado pelo convite e agradeço por essa oportunidade, porque essa pergunta foi excelente. E a resposta é surpreendente, porque eu posso lhe dizer que o que me levou a entender hoje de bebida foi não gostar de bebida. Porque eu não conseguia entender como os meus amigos bebiam 12 chopes, 11 chopes, 10 chopes, onde cabia aquele líquido na barriga dele, de um líquido amargo, de um líquido que não era agradável, que muitas vezes eu consumia para fazer parte do... consumia uma tulipinha, duas, para fazer parte do todo, para fazer parte do conjunto, para socializar, né? Mas eu falava assim, não é possível que essas pessoas gostem disso, né? E de vez em quando eles pediam ali uma cerveja e eu pedia um uísque, mas também não era. E o não gostar da bebida e gostar de socializar me levou à busca de saber, o que a gente tem hoje aqui é o que existe no mundo ou há alguma coisa diferente disso? E aí eu me automotivei por uma pesquisa sobre bebidas alcoólicas e fui descobrindo elementos surpreendentes. Até o dia que num bar-restaurante, eu estava pensando o que eu ia beber de cerveja e a pessoa que me serviu falou: olha, nós temos uma cerveja aí, La Trappe, ela não é uma cerveja barata, mas é muito boa. E eu, quando perguntei o preço, eu falei: você tá maluco? Era uma coisa assim, como se hoje fosse R$200. Eu falei: não vou beber cerveja de R$200, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Ele falou: faça o seguinte com você, eu vou abrir a garrafa, se você der o primeiro gole e não gostar, você não paga, eu fico com a cerveja, eu bebo a cerveja e você não paga. Mas abre e experimenta. Eu bebi a garrafa inteira e bebi uma próxima depois. Então ali foi o meu marco, ali foi o divisor de águas, quando eu falei: opa, há um mundo desconhecido da bebida alcoólica. E se existe para cerveja, por que não para outras bebidas, né? Então eu consumia bebidas muito ordinárias, muito comuns, e eu falei: vou tentar buscar alguma coisa que agrade melhor o meu paladar, que agrade mais o meu paladar. E aí conheci cervejas importadas, artesanais, cervejas trapistas, que são cervejas produzidas em monastérios de monges trapistas, são monges beneditinos que vivem em regime de clausura monástica, produzem cerveja. Hoje há aproximadamente 10 monastérios trapistas que produzem cervejas. Essas cervejas são consideradas como cervejas trapistas, são assim intituladas, e são consideradas cervejas de um nível de excelência espetacular. Espetacular. Diferente da cerveja de abadia, que é uma cerveja que a receita é de um monastério, mas hoje já não é produzida em monastério. Aí cerveja de abadia. A cerveja trapista, ela é produzida por monges beneditinos, né? Então isso me levou ao conhecimento da existência dessas cervejas, de outras qualidades de cerveja, de outro mundo de cervejas belgas, né, por exemplo. E aí eu aproveitei isso, falei: não, deixa eu explorar isso também no mundo do uísque, no mundo do vinho, no mundo do gin, do pisco, da cachaça, da vodka. E aí eu dei partida num movimento de estudo, num ato de compreensão do que a bebida podia nos trazer de prazer, de degustação, de sabores, de aromas. E assim comecei a mergulhar, e há alguns anos já, isso foi, vamos falar de data, isso tem mais ou menos 15 anos, aproximadamente 16 anos talvez, que eu passei por esse momento,
que marcou a minha vida com o início do estudo sobre bebida alcoólica. E aí não larguei mais. Até hoje eu leio sobre bebidas alcoólicas, procuro me instruir, procuro conhecer. A quantidade de conhecimento é infinito, não tem fim. Você vai conhecer, quanto mais você quiser, mais tem informação. Então é um mundo muito interessante, que interessa a poucos, porque o objetivo disso tudo é beber, no final das contas. E essa é a parte mais prazerosa, sem dúvida, degustar uma bebida, que é uma coisa que você precisa saber fazer para não se embebedar, para não consumir a bebida de uma forma irresponsável. Perfeito. Vamos lá. Eu e muitos telespectadores estamos ávidos para ouvir suas explicações, porque apesar de serem... Nós temos perguntas fáceis e difíceis, mas ambas geram curiosidades. Muito bom. Vamos lá. Segunda pergunta. Qual a diferença de vinho tinto para vinho seco? Vamos lá. O vinho tinto pode ser um vinho seco. Vamos esclarecer. O vinho tinto tem este nome dado à cor do vinho. Ele é o vinho que você vê que é o vinho escuro, que é vinho rosado, cor de vinho, cor de rubi, né? Ele tem tonalidade escura, né? O rosé é um vinho um pouco mais claro e o branco é o vinho branco que a gente conhece. Algumas pessoas confundem o vinho verde como um quarto tom de vinho. Não é verdade. Vinho verde é um vinho produzido na região do Minho, né? No norte de Portugal. Portugal é o único país do mundo que produz o vinho verde e ali você tem um vinho que é chamado verde por causa da região, porque ali a colheita era prematura. Hoje já não é mais, mas foi durante muito tempo prematura, então a uva era colhida um pouco verde. Então fazia um vinho verde que era um pouco mais ácido, né? Então o vinho verde não está nessa classificação. Pelos tons, os vinhos são tinto, rosé e branco. Então, quando você pergunta a diferença de vinho tinto e vinho fino, na verdade o vinho tinto ele está na classificação da coloração. O vinho seco, você perguntou, desculpa. O vinho seco ele é uma classificação de quantidade de açúcar no vinho. O vinho seco no Brasil ele é um vinho que tem até 5 gramas de açúcar por litro. Entre 5 e 25 é o vinho meio seco e acima de 25 é o vinho suave, que é um vinho cujo consumo eu não recomendo, porque é um vinho que não há como ser produzido se não tiver introdução de açúcar no processo de produção, o que descaracteriza a boa qualidade do vinho, né? Quebra a boa qualidade do vinho. Então, vinho seco, meio seco e suave é classificação de dulçor, de quantidade de açúcar. Vinho tinto, rosé e branco é classificação da coloração do vinho. E o curioso é que qualquer uva pode fazer um vinho branco. Você fala assim, tem um vinho tinto Malbec, vou beber um Malbec, que é um vinho ordinariamente tinto, né? Até um Pinot Noir, que é uma uva com menos estrutura, um Cabernet Sauvignon, um Carmener. Você fala assim, dá para fazer vinho branco com essas uvas? Dá, porque a coloração do vinho tinto está na casca da uva. Então, se você excluir a casca do processo de produção, ele vai produzir um vinho branco. As uvas brancas não produzem vinho tinto, porque o bago é branco, a casca é branca, mas as uvas tintas podem produzir vinhos brancos, porque o bago é branco, a casca, a cor do vinho vai... Aí você fala assim, mas por que então eu não encontro um Malbec branco, um Cabernet Sauvignon branco, né, um Carmener branco, um Tempranillo branco? Porque o vinho tinto ele é mais conceituado comercialmente. Você consegue fazer melhor negócio financeiramente falando com o vinho tinto do que com o vinho branco. Então, se eu produzo uma uva que me permite, se eu planto uma uva, né, se eu tenho uma plantação de uva que me permite produzir um vinho tinto, que vai me render mais, por que eu vou produzir o branco, né? Então, o vinho tinto é mais comercialmente adequado. No entanto, qualquer uva pode produzir um vinho branco. Perfeito. Ok? Outra pergunta. Isso aqui é uma curiosidade danada. De onde vem o álcool de uma bebida alcoólica? Essa pergunta é muito interessante, porque muita gente acha que quanto é que você vai botar de álcool na bebida? Não coloca álcool na bebida, né?
Eu vou aproveitar, se você me permite, falar um pouco que essa bebida vai me remeter à diferença de um processo, de uma bebida que a gente classifica como fermentada, como é o vinho, como é a cerveja, como é o saquê, e uma bebida destilada, como é a cachaça, a vodka, o uísque. Então, assim, de onde vem essa... Toda bebida é fermentada, mesmo a destilada. Vamos devagarzinho. O que é o fermentado? Fermentado é quando você põe uma substância, um líquido, que é o mosto, por exemplo, para ser consumido pelas bactérias, pelas leveduras, e dali tem o processo que confere o álcool à bebida. Avança. Quando você vai fermentar a bebida. Então você tem lá uma cuba com fermento, com bactérias, né, que vão comer os açúcares. Elas comem os açúcares e transformam esse açúcar em álcool, em gás carbônico e calor, porque é um processo exotérmico. Então, a fermentação se dá nesse processo e o álcool da bebida é conferido neste processo. Então, o processo de fermentação, toda a bebida alcoólica passa e passa por ele, porque é neste momento em que a bebida adquire o álcool que está dentro da garrafa que você vai consumir. Então, o álcool da bebida alcoólica não vem da cana-de-açúcar? Pode vir da cana, não é que não venha, vamos lá. O álcool da bebida alcoólica vem das leveduras que consomem os açúcares da cana-de-açúcar. No caso da cachaça, ou no caso do rum, por exemplo, que tem um processo de produção muito similar à cachaça. O rum é a bebida mais parecida com a cachaça no mundo. O Brasil, quando começou a comercializar a cachaça, ele vendia como rum brasileiro, que o nome do rum já era mais popular. E nós navegamos como rum brasileiro durante algum tempo, no início da exportação da cachaça. E cachaça é um termo de denominação de origem controlada brasileiro. Não existe cachaça, falar cachaça brasileira é pleonasmo. Cachaça é brasileira. O termo cachaça é brasileiro. Nenhum país do mundo produz cachaça a não ser o Brasil. Pode produzir uma bebida igual, né, um destilado do mosto fermentado da cana-de-açúcar. Como é regida por um decreto a produção de cachaça, que é o decreto 6.871, de 4 de junho de 2009. Então ali você tem as regras para produzir a sua cachaça. Ali a cachaça não é assim, eu vou produzir, vou vender. Não, até porque toda bebida precisa de um mapa, que é um registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? Então você tem ali a cachaça é produzida no Brasil só, e a gente tem outras bebidas destiladas. Você vê que ali fermentou, adquiriu o álcool. Algumas bebidas param ali na fermentação, né? Como a cerveja, como o vinho, fermentou, está o processo quase finalizado. Lógico que você pode pegar a sua bebida e maturar a sua cerveja, você envelhece o seu vinho em barris, mas você tem a bebida fermentada sem passar pelo segundo processo que algumas vão, que é a destilação. Então, o álcool é adquirido neste momento da fermentação, quando as leveduras comem os açúcares da matéria-prima, por exemplo, da cevada, da aveia, do trigo, né, e vão comendo os açúcares e vão entregando álcool, gás carbônico e calor. E aí, algumas bebidas são interrompidas ali na fermentação, é a etapa final, podendo obviamente depois ser maturada, mas outras bebidas serão destiladas, como o caso da cachaça, que você fermenta a garapa, né, que é o caldo da cana-de-açúcar, ela passa 24 horas aproximadamente fermentando, e aí no dia seguinte esse caldo que fermentou hoje, começou a fermentar ontem, está pronto hoje para ser destilado. Destilar é separar. Então você vai separar a água do álcool. Por isso que então você vai aquecer a uma temperatura que o álcool vai evaporar e a água não. Porque o álcool evapora antes da água. E ele começa a subir o álcool mais leve, depois o álcool mais pesado. E num processo de produção de cachaça que você tem uma cachaça de boa qualidade, você vai descartar o início da produção da cachaça, que é a cabeça, vai comercializar o meio da produção e vai descartar o final, que é a cauda. Essa parcela que você comercializa, que você pode consumir, ela está cheia de álcool etílico, que é o álcool com 2 carbonos em sua cadeia, que é o álcool que o nosso organismo metaboliza. Então a cachaça que está na cabeça não é recomendada para consumo, tampouco a da cauda. Então você tem a cachaça que é produzida ali no meio da produção, que é o coração
e você tem ali só o álcool etílico. Por isso que se descarta o início e o final, ou no final estão os álcools pesados, propílico, butílico, né? E aí você descarta isso porque tem elementos tóxicos. O bom é o coração da cachaça. E aí você vai consumir uma bebida de qualidade consumindo uma cachaça de alambique. Sim, mas Viajei na maionese, né? Fui muito longe na sua pergunta, respondi muito além, mas vamos lá. Vamos lá. Foi bom, foi. Mas como eu sou leigo e alguns espectadores também são, é bom a gente dissecar. Vamos lá. Você tem um líquido e você dá para as bactérias comer esse líquido, isso é fermentar. Isso é fermentar. Elas vão comer os açúcares que estão nesse líquido. E como é que eu jogo a bactéria no líquido para ela comer os açúcares? Ela está lá, você cria a bactéria, ela está lá. Ela está numa panela, num pé de cuba lá, ela está numa panela onde você vai acrescentar o seu líquido para aquela... Então você vai criar aquela bactéria. São seus filhotes, né? Como você cria os petzinhos, cachorrinho, gatinho, Sim. Você vai criar as bactériazinhas. Então você vai ter uma coisa cheia daquela bactéria, você tem que tomar cuidado. Você não pode entregar quanto açúcar você imagina, você tem que controlar isso, porque elas não podem ter excesso de açúcar, não podem ter falta de açúcar. Então a quantidade de açúcar que você está entregando, que por exemplo na cachaça é determinado o Brix da cana, né? Qual é o Brix que você vai botar lá? Então você tem uma determinada quantidade de açúcar que é adequado para aquele volume de bactéria que você tem, tá? Então você vai falar assim, ó, eu vou botar com essa quantidade de açúcar para que essas bactérias comam os açúcares. Por isso que toda bebida alcoólica começa com o processo de açúcar. Traz os nutrientes dos grãos, né? Quando você fala assim, a cerveja tem malte, tem cevada, não tem malte e tem cevada, tem malte de cevada, porque você malta um grão. Então você maltar um grão é tornar ele fermentável. É preparar o grão para ser fermentado, para que ele possa liberar os açúcares, para as leveduras comerem os açúcares e liberarem gás carbônico e álcool, e mais o calor desse processo químico que acontece, né? Perfeito. Então quando você tira essa parte que fermentou para destilar, você deixa lá não tira tudo, você deixa lá a sua porção, onde estarão as bactérias para o volume que será fermentado no dia seguinte. Então você sempre deixa um resto daquilo que você produziu hoje, porque ali está cheio dessas leveduras que vão fermentar o próximo volume, a próxima batelada. E aí que vem o álcool da bebida. Aí vem o álcool da bebida. Quando as bactérias comem os açúcares, elas liberam o álcool. Então o álcool é produzido no processo da bebida, é um processo espetacular. Perfeito. Agora entendi. E qual o papel do álcool na bebida alcoólica? Por que tem que ter álcool? Vamos lá. Essa pergunta é interessante, né? Porque, aliás, toda pergunta é interessante. Toda vez que você faz uma pergunta, eu falo isso, né? Então, toda pergunta é interessante. Mas essa em especial porque as pessoas falam, vou tomar uma cerveja sem álcool. É o mesmo gosto da cerveja com álcool. Não é. Para que nós consumimos álcool? Por que nós consumimos bebida alcoólica? Qual é a graça de consumir a bebida alcoólica quando você tem consciência? Porque a graça quando você não tem consciência é ficar bêbado, sair da sua consciência. Isso não tem a menor graça, né? Beber com responsabilidade é muito importante, e se hidratar durante o consumo de bebida é tão importante quanto. Você deve sempre consumir água enquanto estiver consumindo bebida alcoólica, mesmo que seja cerveja. Vinho, cachaça, uísque, vodka, vai consumir a sua bebida alcoólica, consuma com água. Isso é extremamente importante, né? Agora, qual é o papel do álcool na bebida alcoólica? O papel do álcool é entregar para você o que a bebida tem para oferecer, né? Por que tem bebida com mais álcool ou com menos álcool? Eu tenho uísque que a cachaça, por exemplo, vai de 38 a 48. No decreto que regulamenta a produção de cachaça, lá está muito claro, de 38 a 48 graus de graus alcoólicos, é o ABV, né? Teor alcoólico, tem que estar nesse intervalo, ok? Aí você fala assim, tá bom, e por que eu consumiria uma cachaça com 38, outra com 48? Complexidade da bebida. A complexidade da bebida tem que estar ligada ao álcool, porque aí entra o papel do álcool, entregar a complexidade. O que é a complexidade? A bebida é mais complexa à medida que ela tem mais aromas e mais sabores para te entregar.
Então você pega uma cachaça que você, por exemplo, envelheceu numa madeira como carvalho. Ela tem lá, então você vai botar lá os seus graus alcoólicos para aquela complexidade que você quer que ela entregue. A bebida é o transporte do líquido para a sua boca, para as suas papilas gustativas, dos sabores e para o seu nariz, dos aromas. Então ela é um meio de transporte. Então você nunca vai degustar uma cerveja sem álcool da forma que você pode degustar uma com álcool. Se você souber beber, se você souber aproveitar o álcool desta bebida. Então, se você pega uma outra cachaça e vai envelhecer em várias madeiras, você tem que aumentar o seu teor alcoólico. Por quê? Porque ela tem mais aromas, ela tem mais sabores. Isso quer dizer o quê? Que ela tem mais complexidade. E a complexidade da bebida tem que crescer junto com o teor alcoólico. Se não você tem uma bebida com muito teor alcoólico e pouca coisa para oferecer, que é normal, ter pouca coisa para oferecer não é ruim. Quando você bebe uma cerveja descontraída, na praia, gelada, que é para refrescar, ela não tem que te entregar muita coisa, ela tem que te agradar naquele momento. Então bebidas vão ter um range muito grande aqui de complexidade. Mas quando você entrega uma bebida com muito álcool e baixa complexidade, ela vai ter sabor de álcool, não vai ser confortável para o consumo. Quando você entrega uma bebida com alta complexidade e baixo teor alcoólico, é um desperdício. Você não vai conseguir aproveitar tudo que a bebida tem para te oferecer. Então é muito bom ter um equilíbrio entre complexidade e teor alcoólico. Eu vou fazer uma bebida com muitos aromas, muitos sabores, eu vou envelhecer essa cachaça aqui em 5 madeiras, em 6 madeiras. Então você começa a dar grau na sua bebida, porque ela vai precisar de mais álcool para transportar do líquido para o seu aroma e seu paladar mais álcool. Então o papel do álcool na bebida é fazer o transporte do que ela tem para te oferecer, para que você possa fazer uma boa degustação, uma boa apreciação. Porque à medida que você aprecia a bebida, à medida que você degusta a bebida, e quanto mais ela te agrada, menos você bebe. Isso é mentira. Não, isso é verdade. Isso é verdade, porque você vai beber curtindo a bebida. Você vai beber, eu levo às vezes 20 minutos, meia hora para beber uma dose de cachaça, uma dose de uísque, né? Então é muito importante você entender que a bebida não é para ser consumida por nada. Você tem ali aromas e sabores para te oferecer, esse é o papel que o álcool vai fazer, e isso vai fazer com que você dê início a um processo de curtir a bebida, de forma que você vai diminuir o consumo, porque você vai beber para degustar, não mais para beber por beber, né? Para beber, vou beber para ficar alegre. Isso não existe. A bebida não tem esse papel, não deve ser usada com esse propósito. Perfeito. Para você vai ser uma pergunta muito fácil, mas para os telespectadores não. Qual é a diferença de uma bebida destilada e fermentada? Então, foi o que eu falei aqui, vamos lá. A bebida fermentada, ela passa pelo processo de fermentação, ela recebe o álcool, okay. e dali ela vai maturar e vai ser comercializada, né? E ali ela terminou os grandes processos. Não que a maturação não seja um grande processo, é também muito importante, importantíssimo, mas ela não vai passar pela destilação. Toda bebida vai ser fermentada, mesmo aquela que é destilada. Então a destilada continua o processo. Depois da fermentação, ela vai ser destilada. Então você aquece a bebida de forma que o álcool saia, se destila, ele vira vapor, depois se condensa virando líquido novamente. Então você deixa como se você deixasse ali naquela panela a água e tirasse dali o álcool. Então a bebida, quando passa por esse processo, é claro que ela vai ter um teor alcoólico mais elevado, né? Então as bebidas destiladas normalmente são bebidas de teor alcoólico mais elevado, porque ela separa a água do álcool, e vai o álcool e a água fica. Tem bebidas duplamente destiladas, triplamente destiladas, né? Então, como vodkas, a vodka, tem a vodka no mercado muito comum aí, que está lá, tríplice destilação. Então, assim, destilar, fermentada, como a cerveja é fermentada, por quê? Porque não destilou, você não destila a cerveja. O vinho é fermentado, você não destila o vinho. O saquê é fermentado. Agora, quando você pega um uísque, não, ele foi fermentado,
para que pudesse passar pelo processo de fermentação, aquisição do álcool, né? As leveduras fazem todo o processo de fermentação. Depois desse processo de fermentação, você destila esse mosto, esse líquido, que é o líquido que você vai usar para fazer a produção, vai deixar a água e pegar o álcool que vai se transformar em vapor e depois vai se condensar, se transformando em líquido novamente. Eu espero não estar falando uma coisa assim muito técnica. Se eu tiver, pode puxar minha orelha. Fica tranquilo. Porque, assim, às vezes eu pego eu estou tentando não falar de um grau de qualquer dúvida, irei apertá-lo até você falar a linguagem do povão. Pronto, isso aí, faça isso. Outra pergunta. Qual é a diferença entre um vinho fino e um vinho de mesa? Vinho fino e vinho de mesa. A diferença de um vinho fino e de um vinho de mesa está pautado na uva que você usa para produzir o vinho. Você tem a família da uva das vitis viníferas e das vitis labrusca. Praticamente essas duas. O que é a vitis labrusca? A vitis labrusca é chamada uva americana, que são as uvas de mesa. É a uva que você pode na mesa para comer nas sobremesas. Depois você acabou de almoçar, de jantar, põe aquela uva você pode produzir vinho, mas ela não tem a nobreza da vitis vinífera. Então, quando você produz um vinho com uva de mesa, que é a uva Thompson, a uva Isabel, a Niágara, que é aquela uva que você encontra lá no hortifruti, no mercado que você frequenta, você vai produzir aquela uva, vai produzir vinho daquela uva, então você vai produzir um vinho de mesa. Quando você produz com as uvas da família da vitis vinífera, Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, muitas outras, Tempranillo, Gamay e muitas outras. Dizem aí, há quem diga que tem mais de 4.000 espécies de uva. Não sei se tem tudo isso, eu não conheço 4.000, mas assim, se as uvas que você usou para a produção do vinho forem uvas da família vitis vinífera, você está produzindo um vinho fino. Se você inclui no processo sequer uma uva da vitis labrusca, ele se tornou um vinho de mesa. Porque o vinho pode ser elaborado com uma espécie de uva ou com mais. Quando com uma espécie ou até 75% de uma única espécie, você está produzindo um vinho chamado vinho varietal. O vinho varietal é aquele que é produzido com uma uva ou pelo menos 75% de uma uva. Aqui no Brasil, 75%. Há países que exigem, para ser considerado varietal, 85%. No Brasil, 75% de uma uva você produzir um vinho varietal e os outros 25% você pode colocar outras castas, não tem problema. O que eu não acho uma boa ideia, porque com 25% você pode mudar muita coisa na estrutura de um vinho, né? Eu adoro vinhos varietais. Então você tem um corte. O que não é varietal, o que é? Um corte. Um corte é um vinho produzido com mais de uma uva. Então quando você produz um vinho com mais de uma uva, se todas elas forem vitis viníferas, você está produzindo um vinho fino. Se você produziu com 4 uvas, 5 uvas, com 5 uvas, 4 vitis vinífera e uma vitis labrusca, você produziu um vinho de mesa. Não pode ter vitis labrusca para poder o vinho ser qualificado como vinho fino. Ele, para ser como vinho fino, só vitis vinífera. Perfeito. Eu vou te fazer uma pergunta que parece ser boba, mas não é. Porque realmente tem uma certa complexidade. Cachaça e aguardente são a mesma coisa? Vamos lá. Toda cachaça é uma aguardente, nem toda aguardente é uma cachaça. Tá? A cachaça é um núcleo no universo da aguardente, né? Então a cachaça, todas as duas, elas têm que começar, por exemplo, isso está muito bem regulamentado no decreto 6.871 de 4 de junho de 2009. A cachaça e a aguardente, elas começam com 38%. Você não pode no Brasil produzir uma cachaça ou aguardente com menos de 38% de teor alcoólico. Não pode. Não pode ser comercializada. Não será aprovada, não receberá mapa. Você não vai fazer uma comercialização legal desse produto. E vou abrir um parênteses aqui. Recomendo a todos os nossos ouvintes que façam consumo de bebidas legais. Que tem um mapa, que tem o número do mapa, que é do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? Porque consumir bebidas legalizadas vai levar a você segurança no consumo. Então, a bebida, para receber um mapa, seja ela uma cachaça ou uma aguardente, ela vai ter no mínimo 38% de teor alcoólico.
A cachaça termina nos 48% de teor alcoólico, não pode ter mais do que isso. Eu produzi uma cachaça que está com 49% de teor alcoólico. Eu quero comercializá-la desta forma. O que eu faço? Chama de aguardente, porque aguardente pode ir até 54. Então, essa é a única diferença? Não, não é a única. Então, a primeira diferença é que a aguardente pode ir até 54 graus de teor alcoólico, quando a cachaça tem que parar nos 48. Tá? Você tem excelentes cachaças, né? Aguardentes, que tem mais de 48 graus de teor alcoólico, são maravilhosas. Outras diferenças: a cachaça é o destilado do mosto fermentado do caldo da cana-de-açúcar, compreendido entre 38% e 48% de teor alcoólico, medidos a 20 graus Celsius. Ponto. Então, se você ver numa vitrine de um comércio cachaça de banana, não pode. Você pode ter certeza que essa bebida não tem mapa e eu não recomendo o consumo. Cachaça de cravo e canela, não pode. Você pode fazer um drink de cravo e canela, uma bebida à base de cachaça com milho. Você não pode falar que é cachaça de milho, cachaça de coco, não pode. Isso é uma terminologia que você não vai conseguir comercializar legalmente uma cachaça com esse nome. Porque cachaça não é de nada a não ser da cana-de-açúcar. Eu quero produzir uma batida, então bota batida de milho à base de cachaça. Beleza. Batida de coco à base de cachaça. Mas você não pode produzir ou rotular uma bebida cachaça de milho. Se você vê, eu outro dia estava andando no centro da cidade e passei diante de uma vitrine e vi lá cachaça de milho e entrei na loja, eu falei, posso ver essa garrafa? Aí eu mostrei para a menina, falei, essa garrafa não tem mapa. O senhor é fiscal? Eu falei, não, sou fiscal, querido, eu não vou fazer nada, não entrei aqui com nenhum objetivo a não ser te orientar, porque se um fiscal passar aqui, vocês vão ser multados. Toda bebida que você consome no Brasil, até água mineral, até refrigerante, qualquer bebida, chá gelado, você tá uma bebida comercializada, engarrafada, enlatada, ela precisa de ter o registro no mapa. Então, você ver uma cachaça de banana, não vai ter. Tá? Então, não consumam bebidas não legais, porque isso pode ser extremamente prejudicial à saúde. Uma bebida mal produzida pode prejudicar muito a saúde, pode lhe trazer cegueira, se ela não for bem cortada, se a pessoa não cortou o início da produção da cachaça. Então, trazem, além disso, muitos outros males que não vai ser difícil você reverter. Pessoas já morreram bebendo bebida não legalizada. Já, muita gente, né? No interior do país, onde você tem as cidades menos urbanizadas, você tem muitos casos de pessoas perdendo a vista. É muito comum você ir para cidades menores e ver pessoas que têm o hábito de beber cachaça em bares, e aí eles falam assim, vamos beber essa cachaça. Agora a cachaça não tem rótulo, é aquela garrafa sem rótulo nenhum, com uma rolhazinha que o cara vai lá. É um perigo, isso é um perigo. A bebida que você consome tem que ter mapa, que aí isso lhe trará segurança com relação à qualidade do que você está consumindo. Tá? Então as diferenças, resumindo, a aguardente pode ir a 54 graus e a aguardente pode ter outros elementos. Você pode fazer uma aguardente usando ervas, por exemplo, usando cravo e canela, uma aguardente com banana, aí você pode. Cachaça não, aguardente sim. Então você tem uma liberação maior de teor alcoólico. Eu quero botar nada, eu não vou botar banana, não vou botar erva nem nada, mas eu vou fazer com 49 graus de teor alcoólico. Aí tem que ser aguardente do mesmo jeito, porque se passar de 48 é aguardente e não pode passar de 54. É muito difícil conseguir permissão, embora tenha hoje, é muito difícil conseguir permissão de comercialização de bebidas acima de 54% teor alcoólico no Brasil, mesmo importada. Bom, só pode ser importada, porque produzir não pode. Então aqui, por exemplo, você não encontra o absinto, que é uma bebida de elevadíssimo teor alcoólico. Você não vai encontrar uma Mystery of Beer, é uma cerveja, a cerveja mais alcoólica do mundo se chama Mystery of Beer, é holandesa e ela tem 70% de teor alcoólico. Acredite se quiser. Eu nunca provei, não me pergunte se é boa, eu não sei o que é, não sei do que se trata, mas aqui no Brasil não é permitida a comercialização, porque ela tem mais do que 54. Perfeito. Estamos caminhando para o final e eu tenho essa
eu vou fazer um raciocínio e vou concluir com a pergunta e você responda. Agora eu vou vir com a polêmica. Vamos lá. Vamos polemizar. Isso. Objeto, bebida alcoólica. Nós sabemos que a produção, comercialização, fabricação de uma bebida alcoólica, ela gera abertura e desenvolvimento de empresas, ela gera geração de emprego formal e informal, ela gera arrecadação de impostos, taxas e contribuições, ela faz o empresário prosperar financeiramente, o Estado arrecadar mais e faz o pobre ter emprego e também automaticamente ganhar seu dinheiro de forma justa e correta. Ao mesmo tempo, o consumo de bebida alcoólica realizado por pessoas inconsequentes, negligentes, imprudentes, gera muita morte no trânsito, muitos atropelamentos, batidas de carros, motos, caminhões, ônibus, etc. Então você tem um ponto que desenvolve o país e outro ponto que prejudica o país. Na sua leitura, tem que se manter a legalização do consumo de bebida alcoólica ou deve se proibir? Então, eu sou contra que responsáveis paguem por irresponsáveis, né? Então, eu vou começar do fim. Eu gosto muito de começar respondendo pelo fim, né? Tem gente que gosta de falar e depois responde. Eu começo pelo fim. Eu sou a favor da produção da bebida alcoólica. E agora eu vou explicar por quê. Você tem que formar pessoas responsáveis. Você tem que levar instrução, formar pessoas responsáveis. E você acabar com a bebida, você acaba com a bebida de quem bebe responsavelmente, né? E a bebida, além de tudo que você falou, que ela pode gerar de emprego, de imposto, de renda para o Estado, para a nação, para os cofres da Receita, ela gera sociabilidade também, né? Então, se você sabe beber responsavelmente, que é exatamente o que eu procuro levar quando falo sobre bebida, é a consciência no consumo, é trocar a quantidade pela qualidade. Faça isso. Não há necessidade de você consumir bebida. Se eu falar para você, eu passei o jogo inteiro, eu sou tricolor de coração, como você bem sabe, eu passei o jogo inteiro do Fluminense bebendo uma cachaça. Eu bebi 2 doses. Eu bebi uma dose no primeiro tempo, uma dose no segundo tempo. Porque a bebida não é para ser consumida em quantidade. Quando você consome qualidade, você consome muito menos. E eu digo sempre para os meus amigos, as pessoas que estão no meu entorno, troque suas 20 latas de cerveja X por 2 latas de uma cerveja artesanal, né, de uma cerveja de alta fermentação. Experimente. Prove uma Stout, uma Porter, uma IPA, uma APA. IPA é India Pale Ale, a APA é American Pale Ale. Então troque quantidade por qualidade. Então o que eu acho que a gente tem que levar é do consumo, da forma de ser consumida e não proibir a bebida, né? Talvez proibir se você tem um ambiente em que ela gera algum problema, como já foi feito nos estádios. Ali você tem estádio, você tem consumo exacerbado, aquilo gera confusão. Aí é um debate que eu tenho até dúvida da minha opinião, né? E ali, infelizmente, em alguns momentos, os responsáveis pagaram pelos irresponsáveis, né? Porque o consumo excessivo é irresponsável. Então, se você tem um ambiente onde você pode fazer com que as pessoas bebam de forma responsável, bebam para degustar, bebam para ter prazer, para socializar. Eu mantenho, minha formação, você falou, eu sou engenheiro, né? E eu debato com médicos que dizem que a bebida faz mal em qualquer quantidade. Não faz, na minha opinião não faz, e nada me convence do contrário. Se você bebe aquela velha história de uma taça de vinho por dia, uma taça de vinho por dia, vai te fazer bem. Não só uma substância chamada resveratrol que ela tem, que faz muito bem para o seu metabolismo, mas também o álcool que você vai consumir de forma muito moderada ajuda a equilibrar as colônias de bactérias. E essa é a minha opinião, que eu obtive nos meus estudos e que não há ninguém, por enquanto, ninguém me convenceu do contrário. Então, assim, a bebida, se passar de um determinado ponto, ela vai fazer mal para mim, para você, para todo mundo. E esse ponto cada um tem que saber qual é o seu e não permitir passar. Ah, mas o brasileiro não é todo brasileiro que tem esse nível de conscientização. Ok, eu concordo e lamento que a gente não tenha conseguido atingir ainda um volume maior de consumidores responsáveis,
Mas não dá para que você fale assim, olha, ninguém mais bebe uísque, ninguém mais bebe vinho, ninguém mais bebe cerveja, porque tem gente que não sabe beber. Não acho justo, principalmente por aquilo que a bebida pode trazer de benefício não só para a economia, mas também benefício pessoal, de você socializar com a... que bebida substitui um vinho, pelo menos para o meu paladar, quando você está comendo uma massa com molho de gorgonzola e você fala assim, vamos abrir aqui um vinho encorpado, porque o gorgonzola tem um gosto forte, requer uma harmonização com vinho encorpado. A Taná é a uva que tem mais complexidade no mundo, tem mais resveratrol, né? A uva de estrutura pesada, e é maravilhosa para você degustar um Taná com um medalhão molho madeira, entendeu? Então assim, você fala assim, não posso mais beber, eu vou ter que beber esse vinho com refrigerante, desculpa, eu vou ter que comer esse medalhão com refrigerante em vez de degustar um vinho nesse momento. Por quê? Porque tem alguém que não sabe beber. Não me parece justo. Então, eu acho que a gente tem que levar essa palavra, fazer com que ela se multiplique, tentar educar as pessoas para um consumo responsável, como degustar a bebida, como compreender a bebida, perguntar para a bebida, quando começa a beber, fala, peraí, deixa eu entender o que você tem para me trazer aqui. Estou identificando notas de flores, de frutas, de madeira, de tabaco, de ervas. Então começa a conversar com a bebida e os goles pequenos vão te trazendo sabores. E quando você começa a harmonizar, o que é harmonizar? É você formar um terceiro sabor. É você estar com a sua comida, estar com a sua bebida, e esse conjunto dentro da sua boca forma um terceiro sabor que para você for harmônico, você acabou de harmonizar. Então assim, se você aprender a fazer isso, seu consumo diminui muito e você começa a beber de uma forma prazerosa e responsável. Perfeito. Chegamos no final do podcast, eu quero te passar a palavra para as suas considerações finais. Maravilha. Minhas considerações finais, Caio, eu vou aproveitar para reforçar os conceitos de que é muito importante você beber de forma responsável. É muito importante você se hidratar enquanto consome bebida alcoólica, porque o seu corpo usa água para metabolizar o álcool, e muitas das dores de cabeça que você tem no dia seguinte, porres que você tem, que você fica com o mal-estar do dia seguinte, é decorrente da falta de água no seu organismo. Então beba muita água, se hidrate enquanto você estiver bebendo, isso vai fazer com que você beba menos e que você tenha mais saúde. Beba pouco e troque a quantidade pela qualidade. E beba bebidas que tenham registro, que sejam legais. Não beba bebida de... eu tenho aqui uma cachaça sem rótulo que eu trouxe. Se você trouxe da fazenda do seu amigo, que ele produz, você conhece, sabe que o cara é responsável, beleza. Mas não beba assim, na beira da estrada, parei ali, o cara tem uma cachaça aqui, não tem rótulo, esquece. Esquece. Muito do mal que você tem no dia seguinte, se você consome bebidas de qualidade, o que você bebeu hoje não lhe trará mal amanhã. Muito das sequelas que você tem no dia seguinte do consumo da bebida é decorrente da má qualidade da bebida. 90% são bebidas que têm ésteres ruins, que não tiveram cortes bem feitos. Corte, eu digo, tirar o início da produção, a cabeça e a cauda de forma correta. Então você consumiu elementos tóxicos e aquilo te faz mal. A boa bebida, a bebida de boa qualidade não te deixa sequela. Então bebe bebida que tenha mapa, que tenha qualidade, hidrate-se e beba de forma responsável. Essa é a recomendação que fica aí para todos os nossos ouvintes. Muito obrigado, agradeço a participação, seus esclarecimentos. Encerra-se mais um podcast Neotrabalismo da TV ANN, Agência Nacional de Notícias. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este podcast de hoje. Um forte abraço. Muito obrigado, forte abraço.